Oi, pessoal. Conforme nós estávamos falando desde a aula passada, nós vamos, nessas novas aulas, falar um pouco do pacote anticrime para vocês. O pacote anticrime ele veio de 3 projetos. Um do Ministério da Justiça, um do atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e durante sua tramitação no processo legislativo tiveram diversas modificações. Mas o ministro Dias Toffoli suspendeu o juízo de garantia e foi confirmado ainda mais amplamente por 6 meses pelo ministro Luiz Fux. Então está suspenso em relação ao juízo de garantia e alguns temas da prova ilícita, mas aí vocês podem diretamente ver as ações diretas de constitucionalidade, a 6298, a 6299 e a 6300. São ações diretas de inconstitucionalidade promovidas e algumas tiveram algumas liminares suspendendo, como exemplo que eu acabei de dar, o juízo de garantia. Pois bem, mas o objetivo e o objeto da aula de hoje é falar do artigo 25, que teve pelo pacote anticrime a sua nova redação. Deixa eu pegar a redação dele. E para falar desse tema, nós precisamos, e só para rememorar, vamos fazer a leitura do artigo 25 do Código Penal, comentar ele um pouco, e depois, para podermos entrar no parágrafo único, porque a Lei 13.964 de 2019, que estamos comentando o pacote anticrime, exatamente acresceu o parágrafo único ao artigo 26. Então, nós, pela redação do artigo 25, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários. Então, só para relembrar, é uma reação. A reação sempre tem que ter os meios necessários e o quê? E moderação. Então, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, outro requisito, a agressão lá que ser injusta ou ilícita. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão. Ela tem que ser atual ou iminente, atual, presente, iminente, aquela que está prestes a acontecer. A direito seu, ela pode ser para defesa de ato próprio ou alheio, né? Ato de terceira pessoa. Então, esse é o conceito, sempre que comentamos, de legítima defesa. Agora vamos ao único do artigo 25. Observados os requisitos previstos no caput desse artigo, portanto, preste atenção. O parágrafo único determina expressamente a obediência aos requisitos que acabamos de, com brevidade, comentar. Considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Assim, pessoal, vistos os dois conceitos, relembrado do caput e apresentado agora do parágrafo único para vocês, nós podemos dizer que o caput tem a legítima defesa geral ou comum. E, por sua vez, instituiu o parágrafo único a legítima defesa específica. Por quê? Porque criou, em relação à legítima defesa geral, alguns critérios especializantes. E é dele que nós vamos falar agora. Então, vamos lá. A respeito dessa legítima defesa especial do parágrafo único do artigo 20, instituído pelo pacote anticrime, nós podemos dizer que tem 3 elementos especializantes. O primeiro, agente de segurança nacional. Desculpe, agente de segurança pública.
Segundo, risco de agressão. Terceira, vítima mantida refém. Então vamos lá, começando pelo primeiro, agente de segurança pública. O agente de segurança pública, quem são aqueles que podem estar albergados pela figura do parágrafo único, artigo 25? São aquelas, e é a doutrina que diz que estamos seguindo, pessoas previstas na Constituição Federal no artigo 144. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, delegado, investigador, militar, policial penal, membros da Guarda Municipal e membros das Forças Armadas. O segundo requisito especializante da nova legítima defesa, ou da legítima defesa especializante, é o risco de agressão. Esse risco de agressão é do aspecto temporal. Então, vejam bem, nada mais nada menos do que o pedido pelo caput do artigo 25. Para meu entendimento, é a atualidade ou a iminência, no mesmo modo em que estudamos quando estudamos o caput do artigo. Assim, embora, podemos dizer, novo elemento especializante, mas vem repetir o caput do artigo com relação que a agressão seja atual ou iminente. E o terceiro requisito é a legítima defesa de terceiro. Isto é importante. O parágrafo único só previu a possibilidade de ser albergado pelo parágrafo único, por essa excludente de ilicitude, se o agente de segurança pública estiver agindo em favor de terceiro. Tá certo? Quem que é o terceiro? Obviamente, a vítima mantida refém. É expresso na lei. Então, esse parágrafo único, ele só pode ser suplicado pelo agente de segurança pública se for em favor de terceiro. Qual que é esse terceiro? A vítima mantida refém. Aproveitando para falar sobre as mudanças ocorridas ou ocasionadas pela lei do chamado pacote anticrime, com relação à prescrição, ele acrescentou 2 novas causas suspensivas da prescrição. Né? Nós sabemos que extingue-se a punibilidade pela ocorrência da prescrição. No caso, estarão suspensos os prazos em mais 2 situações: na pendência de embargos de declaração ou recursos aos tribunais superiores quando inadmitidos. Imaginemos a hipótese. Você é condenado pelo juiz de primeiro grau, você recorre ao Tribunal de Justiça, por uma das câmaras criminais, a sentença é confirmada por um venerando acordo, desse acordo você interpõe embargos de declaração para sanar alguma dúvida, ou então você se socorre ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, interpondo recurso especial ou recurso extraordinário. Obviamente, esses pedidos são feitos já perante o Tribunal de Justiça de São Paulo. Os recursos aos tribunais superiores, quando inadmitidos, porque há um juízo de admissibilidade para saber se eles sobem ou não aos tribunais superiores, esses recursos inadmitidos também é causa suspensiva da prescrição. Nós sabemos que o novo pacote anticrime, mas não é disso que estamos falando hoje, no artigo 28A, instituiu a possibilidade de um acordo de não persecução penal. E um requisito objetivo é aos crimes cuja pena mínima seja inferior a 4 anos.
Bem, notem vocês, há a possibilidade, né, ou há a pendência de um acordo de não persecução penal. Essa pendência de, no melhor termo da lei, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Você faz um acordo de não persecução penal e você ou não cumpre ou não rescinde esse acordo. Depois, se ele é não cumprido e ele é rescindido, volta a correr a pressão. Mas na duração desse acordo de não persecução penal, também fica suspensa a prescrição. Assim, em conclusão, o novo pacote anticrime instituiu 2 novas causas suspensivas de prescrição no atual artigo 116 do Código Penal. Uma, os embargos de declaração ou os recursos aos tribunais superiores que não forem admitidos, se for admitido, não está na lei, que não forem admitidos, e outro, na pendência ou na duração de um acordo de não persecução penal. Tá certo? Mas essa novidade que estamos apresentando a vocês. Pessoal, pelos crimes que não são hediondos, e se vocês forem ver a nova lei dos crimes hediondos, está bem extensa a lista, a enumeração legal que considera diversos crimes como hediondos. Então nós precisamos primeiro saber quais são os crimes hediondos na lei regente a matéria. Aqui nós vamos falar de uma alteração. Então veja bem, na lei de execução penal, artigo 112, a cada 1/6 progride-se de pena. Então peguemos 6 anos. Regime fechado. Eu cumpro 1 ano, 1/6, vou progredir para o próximo regime, o semiaberto. E os outros 4 anos restantes eu cumpro no regime aberto. Que, de certa forma, há uma grita geral de que essa progressão é muito flexível. Pois bem, a lei do crime hediondo que eu falava, ela estabelecia 2/5 para crimes hediondos primários, progressão. A cada 3/5 para crimes hediondos, para praticantes de crimes hediondos reincidentes, e havia especificamente 1/8 para mulheres gestantes. Mas a nova redação do pacote anticrime da Lei 13.964/2019 fixou os seguintes critérios. Agora progride-se ao cumprimento de 40% da pena para crime hediondo primário, 50% para crime hediondo primário, mas com evento morte, 60% para crime hediondo reincidente, e progride-se somente com 70% do cumprimento da pena, de acordo com o pacote anticrime, a Lei 13.964, se o crime for hediondo, reincidente e morte. Então, esta, em resumo, é a nova tabelinha. 40%, 50%, 60%, 70%. E ficou conforme acabei de declinar para vocês. Na Lei 12.850, de organização criminosa, no parágrafo 9º, a Lei 12.850, foi inserido pela Lei 13.964 de 2019, que estamos comentando, o parágrafo 9º, com a seguinte redação. O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena e também não poderá obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indique
a manutenção do vínculo associativo. Como dito, nova redação incluída pela Lei 3.964, 2019, ora sob comentário, o chamado pacote anticrime. Pois bem, obviamente, como ocorrera com a primeira lei que criava os crimes hediondos, que fazia o rol dos crimes hediondos, que diria qualquer crime hediondo não se admite progressão. Ter-se-á que cumprir integralmente a pena. Em outras palavras, não terá direito à progressão de regime. Naquela oportunidade, por 6-5, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional, dizendo que não pode existir lei, em resumo, que proíba a progressão de regime. Ela pode ser até rigorosa, um critério diferente aos crimes mais graves, mas não pode lei que proíba expressamente, que veda o benefício da progressão da pena. Naturalmente, essas controvérsias irão aos tribunais, e uma já chegou aos tribunais, que é um partido questionou norma que prevê delito de obstrução de investigação de organização criminosa. Então, diversas ações diretas de inconstitucionalidade do ramo de direito constitucional, que já, quando ela decide ações diretas de inconstitucionalidade, ela tem um efeito erga omnes. Mas, caso a caso, enquanto o Supremo Tribunal Federal não decida sobre a matéria da constitucionalidade da vedação do parágrafo 9º, artigo 2º da Lei 12.850, da vedação da progressão, impedindo a progressão, caso a caso, os tribunais vai ter que dizer se esse parágrafo 9º que estamos nos referindo é constitucional ou não. Penso que o Supremo Tribunal Federal certamente, ao final, deverá dizer que é inconstitucional. E aí, como ficará a questão? Porque se é inconstitucional, não pode aplicar a lei. E aí, qual critério será utilizado? 40%, 50%, 60%, 70%? Ou vamos utilizar um sexto, já que a lei específica foi considerada inconstitucional? Ou vai aplicar a lei do crime hediondo, essas novas regras que foram criadas? Dessa forma, penso que estamos conversando sobre algo atualizadíssimo, do dia a dia, e pela nova lei que ainda está para ser definida a sua extensão pela aplicação no dia a dia, pelos juízes, pelos tribunais, pelo Supremo Tribunal Federal, cada um dentro da sua competência, e por nós refletirmos e pensarmos qual a extensão, o que diz o legislador, o que quis dizer o legislador e o que efetivamente disse, para interpretarmos o texto dessas novas disposições que alteraram profundamente o direito penal e o direito processual penal e também a execução penal. Tá certo, meus alunos? Semana que vem voltaremos ao assunto. Um abraço, tenham um bom fim de semana.